E aí, pessoal, tudo bom? Marlon de Menezes na área. Estou aqui com Paulo Frederico. Fala, galera, tudo bem? Psicanalista. É isso aí. Trabalha com comportamento, emagrecimento. Bem... Mulheres, principalmente. Vamos ter um currículo extenso, cara. E nós vamos começar agora um trabalho aqui na Casa Favorita, não só na Casa Favorita, mas também em igrejas, falando sobre saúde na casa, que é o nome que nós demos para esse novo projeto da Casa Favorita. Nós precisamos cuidar não somente do espiritual, mas também do emocional e também do corpo. Porque nós sabemos que todo o nosso ser, ele precisa estar equilibrado para realmente a gente ter uma vida com Deus tremenda, que a gente possa ter uma resposta da parte de Deus muito boa para tudo que nós fazemos. Então, nós vamos começar essa série e setembro, não tem como não falar de Setembro Amarelo. E eu quero te fazer uma pergunta, Paulo. Eu sei que você está afiado nisso, mas nos dá assim uma abertura. O que significa o Setembro Amarelo? Basicamente é assim, pessoal. Vamos lá. Primeiro, tudo bem? Gostei muito da frase que você falou do complementar corpo, né, e tal. Eu vou começar a copiar isso daí nos meus atendimentos. Mas vamos lá, então. Pessoal, a questão do suicídio, ela começou a se tornar algo um pouco mais preocupante de um tempo para cá. Existiu uma série de estudos, inclusive focado e direcionado pela Organização Mundial da Saúde, em vários países, e eles perceberam que a partir ali do ano de 2015, 2016, as mortes por suicídio começaram a ser bem relevantes. Inclusive, para vocês terem uma ideia, no Brasil hoje, suicídio, as pessoas morrem mais de suicídio do que de AIDS e de câncer, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia. Então, a parte é bem pesado, cara. Aquela história de uma pessoa a cada 40 segundos ainda é real. Mas isso é porque começaram os dados agora ou é porque já deram um foco mais agora nisso? Já existem estudos desde 1929. Focado já é antigo. Então, assim, existe sim um crescimento, eu colocaria de uma maneira até um pouco irresponsável, um crescimento até exponencial. É um negócio assustador mesmo. Só que a partir de 2015, 2016, os dados eles começaram a realmente mostrar que o gráfico estava crescendo demais. E a Organização Mundial da Saúde começou a trazer ali, então, indicações de que os países começassem a tomar certas atitudes de prevenção ao suicídio. E aí, nosso país, focado nessa questão do Setembro Amarelo, foi a maneira que o nosso país começou a trabalhar com relação a isso, ok? Então, é mais ou menos nesse sentido onde começou a preocupação com isso. E, basicamente, Setembro Amarelo como um foco principal, se fosse escolher uma frase, é prevenção, sim, ao suicídio. E aí existem vários motivos, e esses vários motivos, os principais, seriam os transtornos mentais, principalmente a depressão. Nós tivemos, você que está assistindo esse vídeo... Nós somos as pessoas certas para falar isso. A gente vai colocar aqui embaixo os links. Teve um domingo que o Paulo ministrou na igreja e no outro domingo eu ministrei. Nós vamos colocar aqui embaixo os links das ministrações, tá? O Paulo passou por depressão, eu passei por depressão. O meu caso ele foi muito mais o transtorno de ansiedade do que a depressão, ou seja, a minha depressão ela veio depois do transtorno, né? Exato. Mas só que também não foi algo tão simples assim Nunca de se resolver. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que na verdade isso é muito mais focado na igreja. Sim. Existe muito tabu ainda quando a gente fala de transtornos emocionais, depressão? Existe muito tabu dentro da igreja evangélica para a gente resolver essa situação? Cara, sabe o que enquanto eu dava uma estudada um pouco sobre o assunto, eu pensei numa seguinte questão. Esse tabu, assim como a gente sabe que o problema não está na palavra, o problema não está na lei, o problema está em nós, o tabu está em nós, nas pessoas, e não dentro da igreja. Porque assim, tudo aquilo que fere o nosso orgulho, normalmente nós temos uma certa resistência. Eu vou trazer uma pequena pincelada da minha trajetória. Eu, quando passei por essa questão da depressão, e sim, naquela época eu não imaginava, mas foi uma tentativa de suicídio, aquilo que eu vivi. Basicamente assim, eu tinha uma imagem a zelar. Eu tinha um futuro dentro de uma instituição bancária, onde eu tinha uma carreira que eu vislumbrava um crescimento absurdo. E dentro de banco, principalmente, o posicionamento de um cara forte,
sabe, macho alfa, viril, Você tem que ser inteligente, firme. sábio, que não fraqueja para nenhum desafio, é uma imagem muito clara. Só cresce quem realmente a gente chamava na época lá, só os aviões crescem. Aquele cara é avião, ele é avião. E era esse o cenário. Então, quando eu comecei a me sentir mal, eu digo para vocês que um dos grandes motivos que eu negligenciava os primeiros sintomas de depressão, que eram pequenas crises de ansiedade, falta de apetite, oscilação de humor muito grande, eu estava bem, de repente, muito mal. Eu comecei a negligenciar, por quê? Porque eu não queria expor as minhas fraquezas. Então, o meu problema naquela época foi isso. Eu tinha uma imagem a zelar e automaticamente eu não queria mostrar fraqueza para não desconstruir aquela imagem. E esse é o problema dentro das igrejas. Eu vou pegar esses dados, inclusive, para a gente colocar, talvez na descrição do vídeo, ou no próximo vídeo a gente pode pincelar isso daqui. Suicídio de pastor, né? Não sei se você chegou a ver alguma coisa do tipo. Então, a primeira vez que eu vi um pastor se matar, já tem mais ou menos uns 6 anos atrás. Eu sinceridade, fiquei muito escandalizado na época. Com certeza. Aí eu até fiz um vídeo no YouTube, mas depois eu até apaguei, não sei porquê. E eu falava na época, gente, procure ajuda. Aí eu comecei, depois que começou o primeiro, começou a pipocar vários. Sim. Aí o cara, até na minha igreja, na minha antiga igreja, o pastor pegou e falou assim, olha, um pastor se matou, mas tem muita ovelha se matando. Então ele alertou para uma coisa até maior do que isso. Porque às vezes a gente olha para o pastor, né, o líder principal, não, aqui não vai acontecer nada com o cara. É isso. Mas as ovelhas estavam se matando, ou seja, tinha muita gente que estava precisando de ajuda e a gente não estava conseguindo identificar porque a gente achava que isso nunca ia acontecer dentro da igreja. Exato. Esse que eu acho que é o pior ponto. É isso aí. Porque a gente acha, como tu falaste, né, em relação a você estar lá no banco, você achava o super-herói. Imagina dentro das igrejas que você não pode errar, que você não pode pecar, que você não pode fraquejar, que você não pode ficar triste. Que a religiosidade ela te prende numa situação que você tem que ser o ser perfeito para que outras pessoas te enxerguem como referencial. E às vezes você se cobra falando assim, cara, eu não posso passar por isso. Exatamente. Eu não posso ficar triste, eu não posso. E quando acontece, e você sabe muito mais do que eu isso, muito melhor do que eu, que a gente vai guardando aquilo no nosso coração, na nossa mente, no nosso emocional, e quando explode, a gente não sabe como se portar diante dessa dor. Exatamente. Né? Eu puxei esse assunto exatamente por isso. A nossa conversa já responde a questão do tabu dentro da igreja. Tem toda essa questão da imagem, ou seja, existe um orgulho, existe uma personalidade que está sendo mostrada para a igreja já tem um tempo, seja você membro, seja você presbítero, obreiro, pastor, ancião, independente da sua religião, você tem uma imagem ali. Isso está ligado intimamente ao nosso ego, ao nosso orgulho, ok? Nossa. Só que a grande questão de estar dentro da igreja é aquela questão. Nós temos uma visão de que a caminhada aqui na Terra com o nosso mestre é uma caminhada de tranquilidade. Estou com Deus, tudo só de vitória. Estou com Deus. De vitória, como diz aquele jogador, aquele vídeo que viralizou. Me disseram que eu ia de vitória em vitória, de glória em glória. Mentiram pra mim! Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram! E no final das contas é isso. Só que assim, dentro de nós temos essa mentalidade. Tá tudo certo, obrigado. Tá tudo errado, por quê? O que eu fiz? E quando você está passando por uma situação dessa, e aqui vai um recado muito característico para quem tem posições mais importantes dentro da igreja, você é uma pessoa, assim como todos nós somos, não é verdade? E assim, você pode ter o direito, e aí entra a questão da comunhão, né, cara, de se ajudar, de expor, obviamente não é para qualquer um, mas enfim. A imagem que todo mundo pensa de expor as fraquezas, assumir que está passando por um momento de dificuldade, é como se ela estivesse dizendo assim, eu não estou com Deus, porque essa é a imagem. Não é verdade? Você mais do que esse aí foi o ponto, velho. Você mais do que eu vai poder falar porque, isso. Na verdade, assim, a gente tem esse bloqueio na mente de a gente achar, como você falou, se não tá dando certo, é pecado. Exato. Se tá dando certo porque eu tô muito santo. É isso. É porque, tipo assim, eu conquistei alguma coisa no céu e Deus tá
tá me presenteando por aquilo que eu me fiz. recompensando pelas minhas obras. Muitas vezes a gente acha que as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas são frutos, às vezes, da nossa escolha. Às vezes não são. Exato. Às vezes é tipo assim, as situações de cotidiano que Perfeito. acontece, você bateu o carro, você aconteceu alguma coisa. Exatamente. Cara, isso dá papo pra 10 horas. pra muito tempo. Agora, como corpo de Cristo, a gente tem que nutrir, a gente tem que se nutrir. Exato. Quais são, assim, as maiores ferramentas que nós temos, não para tentar evitar isso, porque a gente não pode controlar a depressão, a gente não pode saber quando vem, mas quais são as maiores ferramentas, ao teu ver, para a gente evitar que isso aconteça com a gente? Cara, vou primeiro passar uma visão mais clínica do negócio. Certo, tá? correto. Basicamente assim, você passou por isso, a minha face da depressão, uma face mais de tristeza, de falta de energia, de desmotivação, para mim foi mais forte. E o que eu percebi, e ver se você se identifica com o teu quadro, quando você passou. Parece que a dor que nós estamos sentindo, nós não conseguimos colocar ela para fora. Sim, a gente não consegue explicar para as pessoas aquilo que a gente está sentindo. Exatamente. E quando a gente começa a pensar de alguma maneira como a gente pode explicar para alguém, a gente fala assim, cara, mas meu problema é tão bobo. Meu Deus. Né? A gente se sente com vergonha de dizer que nós estamos morrendo por causa daquilo. É verdade. Então, um dos grandes problemas, e aí eu já começo a trazer uma questão de solução, é isso, cara. Como que você poderia evitar ou diminuir o crescimento desse quadro dentro do teu coração, dentro do teu emocional? É pôr para fora pequenas coisas. E aí exige um exercício de quebra assim, de ego, de quebra de orgulho, para que você consiga colocar realmente para uma pessoa, óbvio, não é para todo mundo que você vai dizer, mas para uma pessoa que realmente vai te ouvir sem julgamentos. Óbvio que a gente tem nosso relacionamento com Deus, e dele a gente tem tudo, né? Mas assim, é importante porque aí eu pego a questão da comunhão e já começo a trazer um ensinamento para dentro do corpo. Recentemente, Marlon, eu me apaixonei em Cristo por um irmão da igreja. Um cara, assim, sério, cara. Sabe? Fala o nome dele pra ver. Hudson Eduardo. Ah, o cara é da hora, velho. Te amo, irmão. O cara é da hora. E assim, cara, é o tipo de cara assim que eu queria servir, ser servo como ele. É o nível de cara que você chega assim, ele tá sentado. Ô Paulinho, senta aqui, cara. Verdade. Mano. Não porque ele quer agradar, ele é assim, velho. Você chama ele pra fazer churrasco na sua casa. Do cara, né, o cara, quando eu vejo o cara tá lavando a louça, tá limpando o chão. Não que precise fazer isso, mas cara, você olha aqui e fala, uau. E aí eu comecei a admirar muito aquele cara. E eu falava assim para Deus, Deus, o Senhor tem me dado tantas oportunidades interessantes, sabe, de tocar na vida das pessoas, de ajudar mulheres, de fazer terapia. Eu tô vivendo um sonho, cara, muito legal. Eu falava, mas o que eu tenho mais que ele? O que eu tenho, sabe? Foi uma mentalidade assim, como, ele merece mais, olha para esse cara, sabe? Era mais ou menos o que eu queria dizer para Deus. Em contrapartida, não, beleza. Aí eu falei assim, cara, eu quero me aproximar mais do Hudson. Chamei ele para almoçar em casa, ele, a esposa dele e a filhinha deles. Foram para casa, a gente foi almoçar. É uma boneca, meu amigo. A filhinha deles é uma belezinha linda, Deus foi muito bom que não puxou para ele, mas enfim. E aí, cara, a grande questão é assim, lá a gente conversando, eu fazendo uma carninha lá e trocando uma ideia com ele, eu comecei a expor isso para ele. Falei, cara, eu queria ser como você, eu admiro você nisso, e tal, e tal, e tal. Quando eu falei isso para ele, eu percebi que ele deu uma desmontada, quebrantada, ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa então. Você sabia que quando eu vejo você falando de Cristo na internet, eu penso e falo para Deus, como eu queria ter a coragem do Paulinho de falar da fé dele assim de uma maneira clara no meio do trabalho dele. Pô, é trabalho dele, é alimentação, é emagrecimento, e ele tá falando de Jesus, cara. Como eu queria. Então, essa comunhão e essa exposição de fraquezas entre nós mostra para mim e me trouxe significado por que o apóstolo Paulo falava tanto de comunhão. Cara, a gente precisa um dos outros. Nós somos um corpo, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Eu tô arrepiado de falar. E é isso, a gente precisa um do outro, cara. Então tu falas assim, uma das principais ferramentas que nós podemos ter, primeiro, falar. Exato. Segundo, ter comunhão com as pessoas para você ir falando algumas coisas. Exatamente, expor as suas fraquezas. Ele partiu da parte clínica. Eu vou falar para você da parte espiritual também. Por quê?
No livro de Salmos, eu não estou lembrado qual é o Salmo agora, tá? Se eu não me engano, eu acho que é o 151. Salmo... Não. Eu sei que não tem 151. Eu acho que é o Salmo 31, cara. O 31 e o 34, eu tô lembrado agora. Sim. Que Davi fala assim, quanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Uau. Então, tipo assim, é aquilo Uau. que você tá falando. Clinicamente, nós temos espiritual. Exato. Se você não fala, a doença ela vai se manifestando. Ou seja, se secando é porque ela está se secando. Ela começou num processo e vai secar até chegar na sequidão total. Então, nós precisamos falar. Agora, como que nós podemos falar? Porque, como você falou, às vezes a gente não sabe interpretar a nossa dor. Exato. A gente não sabe o que... Cara, quando eu passei, era incrível, velho. Era incrível isso. Eu saía de casa para trabalhar. Quando eu estava no meio do caminho, eu começava a chorar no carro. E eu morava em Manaus, era quase 40 minutos chorando e voltando. A minha alegria só era quando eu voltava para casa. Certo. Eu falava assim, eu vou ver minha esposa, eu vou ver meu filho. Mas só que eu não conseguia falar para ela. Tanto é que ela descobriu que eu estava com depressão só quando eu fui procurar ajuda. Perfeito. Eu não conseguia falar assim. Sim. Mas agora eu entendo por que você falou isso. Eu não conseguia interpretar mesmo. Exatamente. Então, assim, como é que a gente pode dar esse falar? passo? Dar esse passo. Cara, é assim, ó. Obviamente, numa caminhada onde você se relaciona diariamente com Cristo, fica um pouco mais fácil. Com certeza. Um pouquinho mais fácil, né? Mas basicamente assim, Marlon, eu fiz uma live 3 dias atrás. E foi uma live muito interessante. Eu nem imaginava que seguiria para esse caminho e acabou seguindo. E eu usei uma analogia, que inclusive antes de entrar eu pedi para Deus, preciso de uma analogia para conseguir explicar essa questão. E Deus me deu uma analogia bem interessante, cara, que tem a ver com a questão clínica mesmo, tá? Imagine assim, vou usar o meu caso, eu gosto de sempre colocar a pele em jogo, colocar a minha história para explicar. Você lembra que eu falei que por causa do meu ego e da minha imagem dentro do banco, eu comecei a negligenciar pequenas coisas, sabe? Então essas pequenas coisas é assim, quando eu entrei nesse quadro, mesmo sem perceber, é como se eu tivesse subido em cima de um formigueiro, ok? Quando você sobe em cima de formigueiro, você se torna uma ameaça para aquele formigueiro e algumas formigas aí começam a te picar. Então as primeiras picadas de formiga, dói um pouquinho, mas você aguenta, tá tranquilo. Então uma crise de ansiedade aqui que eu descontava na comida ali, sabe? Entendeu? Chegava em casa muito nervoso com o gerente geral da agência que tinha me dado uma bronca desnecessária e eu descontava numa dose de uísque ali. Então eu comecei a colocar para fora métodos paliativos, né? Como se fosse band-aid para uma ferida maior, para que eu pudesse, como que eu posso dizer, sanar e passar por cima daquela situação. Só que conforme o tempo foi passando, as formigas foram saindo mais para cima do formigueiro. Ao ponto de que, quando eu consegui me dar conta, depois da tentativa de suicídio, dentre outras coisas, e eu olhei para baixo e eu vi o tanto de feridas que tinha, de picadas de formiga na minha perna, entendam a analogia, eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Entende? Então, primeiro essa questão da comunhão. Vocês estarem ouvindo histórias como as nossas é aprender literalmente como eu e o irmão, sabe? Por exemplo, eu usei o exemplo da dose de uísque depois de uma bronca. Naquela época eu não estava com Deus. Naquela época a minha foi assim, a faca e o queijo na mão para tudo dar errado na fase da minha vida, sabe? Então foi uma questão muito complexa, mas que houve uma necessidade de eu parar e me olhar. E aqui fica uma dica clínica para vocês. Existem lutas que a gente luta que não são nossas. Você que tem um patrão, você faz aquilo que o teu patrão pede com vontade ou sem vontade. Você age em cima de coisas que não necessariamente trazem grandes benefícios para você, mesmo sem vontade. Você vai para a faculdade, mesmo sem vontade, você vai trabalhar, mesmo sem vontade, você leva os filhos na escola porque você tem que fazer. E isso mostra para nós que nós temos força para fazer coisas que realmente a gente não queria. Então a minha dica clínica é autoanálise, é parar para realmente refletir sobre a atual situação da sua vida. E eu uso a analogia do formigueiro até como um combustível, Marlon, para fazer as pessoas saírem logo dessa situação. Quanto mais você ficar em cima do formigueiro, pior a situação vai ficar. Boa!
Quanto mais machucado, mais ferido, mais frágil, mais fraco você fica. Então, como dar esse primeiro passo? É óbvio, quebra de orgulho, você entender que você realmente precisa de ajuda, independente do teu cargo, independente do nível de relacionamento que você tenha com Deus, você precisa pôr para fora. Eu falo e comentei com ele aqui nos bastidores antes da gente começar. As pessoas que sentam nesse lugar aqui, e eu tô ali, naquela outra mesa, as pessoas elas chegam tristes, sabe? Pesadas. E só de pôr para fora, de contar e ouvir de alguém, né? Você tem alguém ouvindo, uma pessoa que não tá te julgando. Já melhora. Cara, é leveza. Isso vai. Eu costumo falar com o Du muito isso. É como se nós fôssemos os lixeiros. A gente tira o lixo da pessoa. É verdade. Entende? Então, é saber que existe essa esperança, existe esse caminho e que ele realmente funciona. Beleza, então, pra gente encerrar, que eu acho que a gente já tá falando aqui até uns 30 minutos. Eu falei demais. Não, mas tá legal o papo. Pra gente encerrar, né, Paulo, a gente já falou como é que a pessoa tem que se identificar, o que ela tem que fazer, os sintomas e tal. Agora, vamos nos colocar no outro lado. Eu não tive depressão, eu não tenho transtorno de ansiedade, eu não tenho nada. Como é que eu identifico? Como é que eu identifico uma pessoa que está passando por isso próximo de mim? Ontem a minha esposa, ela está fazendo também curso de terapeuta. Sim. Né? Daqui a 2 anos ela vai se formar para já começar a clinicar, atender as pessoas e tal. E ela estava me falando de um caso de uma menina de 14 anos, apenas 14 anos de idade, que ela cometeu suicídio ontem. Ela me contou dessa história ontem, mas ela já tinha cometido o suicídio alguns dias atrás. E a mãe nunca desconfiou. Sim. Porque ela se cortava, mas ela colocava algumas pulseiras no pulso e tal, então ela nunca desconfiou. Como é que nós podemos olhar para uma situação dessa? Tipo assim, às vezes a pessoa ela não dá alguma brecha, eu não estou conseguindo identificar o que está acontecendo. Algumas a gente consegue, outras não. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas assim? Eu vou dar uma dica de terapeuta. Cara, para mim, essa questão de terapia é muito Jesus, velho. Sabe por quê? Se você pega detalhes das relações pessoais que Jesus tinha com as pessoas que cruzavam o caminho dele, as pessoas saíam transformadas. Sim. Era o cara, as dores saíam ressignificadas. Paulo, mas ele era Deus. Ok, mas também diz que ele se esvaziou. Né? Então, assim, ele olhava para as pessoas de uma maneira diferente. É assim, Marlon. Recentemente eu saí aqui numa avenida aqui meio movimentada da cidade e um cara, eu só saí para dar uma olhadinha para ver se vinha carro ali na frente e voltei. Eu estava fazendo isso consciente. E o motoqueiro veio rasgando a avenida e ele passou do meu lado, mas assim, ele xingou até a minha 15ª geração. Oh, Jesus. E eu sou carne, né? A minha vontade era, se eu tivesse um tijolo, eu abria o vidro e tacava um tijolo nele. Eu fiquei com tanto ódio, mas tanto ódio, e saiu me xingando. Eu falei, cara, aquela perguntinha, né? Como que Jesus reagia nessa situação? E aí, beleza. Começou o fluxo sair, ele continuou andando na esquerda. Eu comecei a acelerar para encostar do lado dele. E ele viu que eu estava acelerando e achou que eu ia brigar. E aí, eu cheguei perto dele, eu baixei o vidro, eu falei, cara, me desculpa. E ele tava assim... Aí o cara... Já estava armado, já. Aí o cara, né, parou. Então, tudo bem, irmão. Desculpa também, eu tô meio nervoso. Tá bom. Foi embora, subiu o vidro, aí eu falei, cara, quanto que a gente aprendeu? Porque assim, esse cara provavelmente, eu acho que ele vai pensar 2 vezes antes de agir do mesmo jeito que ele agiu comigo. Mas a grande questão aqui é a seguinte. Por trás de uma atitude, existe um motivo. Eu não sei se aquele cara estava com fome, eu não sei se aquele cara foi traído pela mulher, eu não sei se aquele cara tem um filho doente em casa, eu não sei da história dele. Se eu julgar ele por aquela atitude, eu falo, que cara chato. Mas se eu parar para pensar, velho, pode existir uma história por trás desse cara. E aí eu volto. Jesus não olhava o adultério da mulher adúltera. Ele olhava para a pessoa. Deus odeia o pecado e ama a gente. E aí que está a grande questão. Comece a prestar atenção em atitudes que às vezes você fala assim, minha filha é rebelde, sabe? Meu marido é sistemático, sabe? Olhe para a pessoa muito além das atitudes dela. Atenção. Esteja atento. Da hora isso, cara. Esteja atento. Então, assim, cara, é uma troca de energia mesmo. A pessoa, quando você é atento e você para realmente para ouvir a pessoa,
com atenção, com dedicação, a pessoa sente essa segurança. E ela daqui a pouco se desmorona na sua frente. É óbvio que, no meu ponto de vista, existe a questão de inspiração do Espírito Santo, né? De revelação, de você sentir, né? Óbvio que existe isso, mas a nossa parte, no meu ponto de vista, é isso, sabe? É viver a vida com um pouco mais de calma, um pouco mais de atenção, porque é uma vida que está na sua frente, seja teu filho, teu marido, ou teu colega de igreja, teu irmão de igreja, teu colega de trabalho, sabe? É uma questão de atenção. E quando a pessoa começar a contar, poxa, tá em primeiros casos de depressão, sabe? Uma coisa que eu, de verdade, me perdoa a palavra, eu odiava que meu pai falava pra mim, era assim, larga de ser mole, rapaz. Levanta disso daí, você precisa ser forte. Eu sabia que eu precisava ser forte, mas eu não sabia como eu seria forte. Eu só precisava que alguém chegasse pra mim e falasse assim, filho, o que tá acontecendo? Eu não sei falar, pai. Conta pro pai, o pai tá aqui com você. Era isso que eu precisava, eu não tô julgando meu pai. Mas eu estou usando esse exemplo... Ele tinha as ferramentas dele. Exato. Né? Eu estou usando o exemplo íntimo da minha casa para mostrar para vocês assim, seja atento, seja um bom ouvinte, assim como por muitas vezes a gente gostaria de ter alguém assim na nossa frente. Então, dessa maneira a gente consegue lidar bem. Gente, eu espero que em nome de Jesus você tenha saído desse vídeo assim como eu saí também. Muita informação, muito alimento para a alma. E também. E a gente entende que nós precisamos cuidar, como eu falei no começo, cuidar do espírito, da alma e do corpo. As três partes que nós temos, ela é primordial para nós termos uma vida realmente em Deus. Se nós não cuidamos do nosso corpo, se nós não cuidamos da nossa alma, se nós não cuidamos do nosso espírito, a balança tem uma hora que ela vai dar uma quebrada para o outro lado. E o espírito ele não vai segurar o corpo. A alma não vai segurar o espírito, a gente tem que estar equilibrado. Nós precisamos disso. Então, que você seja muito abençoado. Aqui embaixo, nós vamos colocar, como eu falei, os testemunhos que nós demos. Perfeito. Nós vamos voltar. Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no canal, porque nós estamos aqui para ajudar você, principalmente a nossa igreja. Mas, se de repente esse vídeo vazar, a gente vai ficar muito feliz, porque vai ajudar muita gente também, tá? Deus abençoe, tamo junto! Valeu, galera, até a próxima. Valeu!